Olá, pessoal. Estamos dando início a mais um TS Cast, o podcast da TS Health. E hoje aqui com um convidado muito especial. Nós temos a felicidade, né, de termos muitos pacientes e parceiros aqui na nossa clínica que nós admiramos e que tem muita coisa bacana para contar para a gente. Então, hoje eu convidei aqui o Milton Pales, maratonista, trabalha como corretor de seguros. Tudo que você precisar de seguro, é só falar com o homem que ele resolve, né? Inclusive é o meu corretor. E ele veio hoje para falar sobre a experiência dele como maratonista. Também é nosso paciente, já passou por lesões, sabe como é que é a situação e pode ajudar muitas pessoas aí que estão começando a corrida e vão fazer a sua primeira maratona. Então, Milton, seja muito bem-vindo aqui ao TS Cast. Meu amigo, boa noite. Obrigado, professor Baité, né? Obrigado por tudo. E além de agradecer pelo convite, eu agradeço pelo atendimento. Enfim, eu sou um paciente recorrente, mas sempre tentando trabalhar preventivamente nesses meus projetos de maratona. E conta pra gente, como é que começou a questão da corrida na sua vida? Quanto tempo você corre? Quando é que foi sua primeira maratona? Conta aí pra gente. Vamos nós. Agora, comecei a correr deve fazer uns 11 anos. Eu acho que eu demorei bastante para poder fazer a primeira maratona. Eu acho que a primeira maratona que eu fiz foi em 2020, que foi um desafio. Que foi uma maratona do nosso amigo Ricardo Ramalho, que foi saindo do Cumbuco até o Paracuru, pela orla. Então foi uma maratona diferente, foi em plena pandemia, foi um desafio, porque, enfim, correr na areia fofa, e era 2h30 da tarde, passando por duas barras de Foz de Rio, foi um desafio, mas foi começando a quebrar o paradigma do correr o 42 quilômetros. Porque querer correr o 42 quilômetros é uma quebra de paradigma, você começar a fazer aquele volume todinho. Porque, como diz, o sacrificante da prova é o ciclo todinho. Você correr aqueles 1.000 quilômetros de ciclo, mil e poucos quilômetros de ciclo, para poder, no dia, fazer a glória dos 42. Então, tem todo esse entorno do ciclo, que é realmente a parte sacrificante, mas é a parte. Depois tem a cereja do bolo do agradecimento. Não, perfeito. E é para o pessoal hoje que tá. Tem muita gente que está fazendo sua primeira maratona esse ano, né? Nós temos a primeira maratona em Fortaleza, tem gente indo para o Rio de Janeiro, tem gente indo para Barcelona, tem gente indo para Santiago, no Chile. Agora essas provas em março, abril, né? E também tem gente indo para Tóquio agora, já na próxima Semana que vem, semana, né? Então eu já atendi hoje duas pessoas que vão para Tóquio. dá o polimento, você deu o polimento. É aquele último ajuste na máquina, né? Então pergunto: primeira maratona. Três dicas que a pessoa não pode deixar de ouvir. Você queria ter ouvido assim no seu primeira maratona, você queria que alguém tivesse te falado. Pô, então vamos lá. Primeiro de tudo, eu acho que é alimentação. É acertar na alimentação. Acompanhamento de uma boa assessoria, de um bom treinador e fazer esse trabalho preventivo. Seja com a medicina, seja com fisioterapia, mas fazer todo esse trabalho preventivo. Porque o acúmulo do treino, do ciclo, realmente machuca. Você conseguindo fazer esse trabalho preventivo, que você vai ter inflamações. A gente estava pensando isso aí há uma semana, 2 semanas atrás, das inflamações que a gente tem. Exatamente tentar trabalhar preventivo nesse projeto das inflamações, porque é algo normal e o corpo precisa passar por isso daí. Agora, você que é o médico, você vai poder explicar isso muito melhor, dessa parte das inflamações. Mas o que eu falo mesmo, acertar na alimentação, não é se privar de tudo, não, mas acertar na alimentação, fazer uma boa assessoria, um bom acompanhamento na parte de assessoria de corrida e a parte de fisioterapia e medicina do esporte. Quantas maratonas você já fez? Rapaz, eu tô com 7 maratonas. 7 maratonas, e das maratonas eu falo que nas minhas maratonas são bem. O pessoal até tem um amigo meu que brinca que eu sou o cara das maratonas mais horríveis que possa existir. Fiz a minha primeira maratona na Beach Run, que foi uma maratona em plena pandemia, todo bloqueado. A segunda maratona nós fizemos foi a Maragalo. Foi um grupo de 4 amigos que se juntaram para rodar 42 quilômetros pelo Cocó. Isso no feriado de São José de 2021. E aí depois a gente começou a fazer as provas Brasília, São Paulo, Chicago, Porto Alegre, e a gente veio evoluindo. Agora são privações que a gente vai passando para poder evoluir. Quando a gente conversa de evolução, é exatamente essas privações que a gente vai para poder performar. Por falar nisso, né? Hoje as pessoas até com essa pressão aí das redes sociais, né? Eles já querem às vezes começar, né? Em alta performance, quer se comparar com aquele pessoal lá do sub 3, aquele pessoal do que vai pegar índice. Como é que foi a sua evolução da sua primeira prova até a última que você já fez? Baité, primeiro de tudo eu vou pegar esse teu gancho do comecinho. Hoje se fala muito da modinha da corrida.
Cara, eu acho massa a modinha da corrida. É muito melhor a modinha da corrida do que a modinha para algo, sei lá, que não ajude no corpo, não ajude em tudo. Então a modinha da corrida é uma modinha para esporte. É a modinha, você vai acertar seu coração, vai acertar sua alimentação, seu sono, um monte de coisa. Então, da modinha da corrida. Então, eu acho muito legal, se quer chamar de modinha, a modinha da corrida. Quanto à questão de a turma que está começando, é um processo que você vai evoluindo. Hoje, eu vejo a turma que está começando evoluindo muito mais rápido do que eu comecei há 11 anos atrás. Por quê? Porque hoje existem assessorias, existem profissionais de educação física em cima, técnicos, existe uma estrutura de fortalecimento focada para a corrida, perdão. Existe toda uma estrutura focada para o esporte, personalizada para o esporte, que ele consegue fazer aquele one-to-one em você. Então, hoje realmente a gente acompanha essa evolução, os jovens evoluindo muito mais rápido do que isso há 10, 15 anos atrás. Agora, quanto à modinha da corrida, eu acho massa, cara. Pô, venham mais gente pra corrida porque é muito legal. E como é que foi a sua evolução da primeira prova para a última? Vamos lá, minha primeira prova de maratona, mas uma vez, foi numa praia, né? Então foi na areia fofa, e 2 horas da tarde. Minha primeira prova de maratona, acho que eu fiz em 4 horas e 50, e a última maratona eu fiz em 3 horas e 10. Não atingi meu índice de Boston ainda, mas estou em busca do meu índice de Boston. O foco mesmo, como a gente começou na última consulta, é evoluir até conseguir bater o índice da minha idade para Boston. Minha idade e meu tempo. Então, 1 hora e 40 aí, né, de evolução aí dentro do tempo, né? E privações, né? A gente vai evoluindo, a gente vai. Eu falo privações, cara, mas para mim é muito tranquilo essa questão de regular a alimentação, regular o sono, regular a vida social todinho, para mim é muito tranquilo. Agora tem que ter um apoio familiar, etc, para isso daí. Agora, essa evolução tende a muita coisa que você tem que fazer. Tem que fazer essa parte de fortalecimento, a parte de alimentação, a parte acho que medicina preventiva, etc, que a gente tem que fazer. Não, perfeito. E mais uma coisa, assim, quando você falou dessa questão da moda, né, e tudo, e os tênis, como é que você é do time tênis de placa, é do time contra tênis de placa, o que é que você pensa sobre isso? Rapaz, então vou fazer uma referência bibliográfica aqui. Vou referenciar um médico chamado João Dantas. Então vou falar para igual ele falou uma vez para mim. Não existe nenhum bom nem um ruim. O que existe é o seguinte: o tênis de placa de fato te economiza energia. Eu sou usuário de tênis de placa e adoro tênis de placa. Também corro sem tênis de placa? Corro. Treinos leves, tudinho, eu opto em fazer sem tênis de placa. Agora, o tênis de placa, você fazendo o fortalecimento adequado, panturrilha, etc. Cara, o tênis de placa é muito bom. É muito bom. É uma economia de energia. Tem esse conflito aí, tem muita gente que é contra o tênis de placa, mas como diz o João, ele falou assim, será que está fazendo o fortalecimento correto para poder aguentar o tênis de placa? Realmente ele tem aquele impacto no calcanhar de Aquiles, etc. Mas fazendo o fortalecimento correto, eu acho uma economia de energia. Você utiliza placa ou sem placa? Pronto, eu vou falar da minha experiência de corredor e da minha experiência médica, né? Vamos nós. Da experiência de corredor. Eu gosto muito do tênis de placa, mas eu faço ali um rodízio, né, na minha semana e nos treinos, né? E tênis de placa é um mundo, né? Então tem tênis que eu percebo que quando eu uso me sobrecarrega mais, outros que eu uso e que eu termino super bem, né, os treinos e as provas. E aí eu fui selecionando melhor o que usar. Mas o que eu percebo na área médica, aqui com os meus pacientes de corrida, né, que a gente atende muito, né, o volume desses casos, é que as pessoas, primeiro, às vezes não estão preparadas para utilizar o tênis de placa, aquele recurso, né, mais avançado, digamos, né, para corredores mais experientes ou mais fortalecidos, né, enfim, ou mais rápidos. Então, eh, ele já quer, às vezes, nos primeiros meses, né, logo nos primeiros tênis, já comprar um tênis de placa pela modinha, pela indicação que Como se seja. fosse um milagre, né, Baité? Como Isso. se o tênis de placa fosse um milagre. E não é. Você tem que saber utilizar, tirar dessa economia de energia. O que eu falo que eu sou a favor do tênis de placa, também faço rodízio, é que eu acho que ele é uma economia de energia. Faça um treino com tênis de placa e sem tênis de placa, você vai ver a tua panturrilha mais descansada. Ele é uma economia de energia, é o que eu acho. Agora, realmente, tem que fazer todo um trabalho para você aguentar aquela pancada. O tênis de placa é um excelente recurso. Ninguém é contra aqui o tênis de placa. Agora, ele tem que ser bem utilizado. Se você está começando a correr agora, vai para as primeiras corridas, às vezes não fez nem uma meia maratona ainda,
tá correndo 5 quilômetros, vai lá, 10 quilômetros, tá começando a evoluir. Já comprar logo um tênis de placa, primeiro é um tênis caro. Caro. Pode ser que às vezes você comprar outros 2 tênis, né? Com certeza. Bons, bons. Por exemplo, você pode comprar 2 Evo SL pelo preço de um tênis de placa. Então você vai ser muito mais útil você ter 2 Evo SL, às vezes naquele momento, do que um tênis de placa. Mas, e além disso, você não vai estar preparado em termos de fortalecimento, articulação. Então, além de você estar fazendo um investimento que naquele momento talvez não seja o mais interessante para você, você está correndo um risco de lesão. Mas isso é a questão do time, do momento, não do recurso. Você puxou um gatilho aí interessante. Porque, vamos só, a primeira, você que está todo dia nisso daí, a primeira lesão de todo atleta de corrida é a canelite. Ele começa a ter aquela inflamação que ele vai, que é natural, que é aquele pedágio que ele tem que passar. Que é o mesmo caso, voltando à história do tênis de placa, é o pedágio de fortalecimento de calcanhar de Aquiles e panturrilha tudinho para poder a utilização do tênis de placa. Eu acho que, mais uma vez, eu acho que é uma economia de energia. Agora você tem que saber utilizá-lo e fazer o rodízio dos tênis para começar. Perfeito. E no seu caso, você comentou a questão do índice de Boston, né? Explica um pouquinho para o pessoal que ainda não conhece isso, quem está iniciando na corrida, o que é esse tão sonhado índice de Boston aí. Vamos lá, o Boston Qualify. Não sou expert dele não, mas vamos falar um pouco que eu sei dele. Vamos lá, tem duas maneiras de ser, entre as outras maneiras, mas tem duas maneiras principais de você conseguir o índice para Boston, que seria correr a maratona de 130 anos, a maratona mais tradicional, e o sonho, a, seria o sonho de todo mundo, de correr uma maratona. É, você tem duas maneiras. Uma, via índice. O que é o índice? Você tem que pegar a tua faixa etária, o teu sexo e ver onde está na faixa etária. Hoje eu sou de 1982, estou com 44 anos. Meu índice para Boston seria 3 horas e 5. Historicamente, esse índice está dando uma gordura de próximo de 5 minutos. Ou seja, hoje teria que trabalhar próximo do 3 horas ou sub 3, para poder ter uma gordura para conseguir o índice para Boston. Outra maneira de conseguir o índice para Boston seria via a compra por pacotes de companhias aéreas. É uma outra maneira que também você também vai correr a Boston do mesmo jeito. São duas maneiras. O pessoal brinca que ou é o índice do cartão de crédito ou é o índice da corrida. Então você tem que escolher qual caminho que você vai querer. Por enquanto eu vou tentar o índice da corrida, mas não sei se vai ser por muito tempo. Depois pode ser que a gente desista, né? E vá para outra maneira. Mas você tá bem pertinho já, né? Tá. Quando vira por 45 anos, esse índice aumenta de 3,5 para 3,15. Então aí eu tento, vamos lá, vamos tentar trabalhar nisso daí. Estou fazendo todo o trabalho preventivo, tanto de fisioterapia como medicina do esporte com você. Quanto à questão das lesões, realmente eu já tive algumas lesões, nunca foram lesões de corrida, mas eu tive algumas lesões que me sacrificaram treinos e etc. Ano passado mesmo eu tive um problema no tornozelo que foi recorrente, de um problema do tornozelo que eu tive em janeiro do ano passado, que nessa brincadeira eu fiquei 4, 5 semanas sem correr em pleno ciclo de maratona de Porto Alegre. Sim. Então é essa parte que corredor tem que ter muita força mental para aguentar isso daí, porque ele vem num ciclo, vem naquele volume, de hora para outra. No meu caso foi por um acidente, pisei num buraco numa grama. E me diga uma coisa, agora vamos falar dos erros, né? Se você fosse assim, contabilizar 3 principais erros que ou você cometeu ou que você vê os estreantes aí em maratona cometendo, os 3 principais erros. Mais uma vez, eu vou voltar na alimentação. Eu acho que o erro na alimentação é muito grande. Eh, Quando você faz só um treino longo, não é o macarrão da sexta-feira à noite. É você ir trabalhando esse volume de carboidrato, ingestão de carboidrato, para poder fazer uma reserva de carboidrato para um treino de 21, 25, 28, 30, 32 quilômetros no dia seguinte. Mesma coisa na maratona, você vem acumulando aquele carboidrato. Um erro crucial que eu acho que todo mundo, inclusive estava conversando com uma pessoa que vai fazer a primeira maratona de Fortaleza, primeira maratona e a maratona vai ser de Fortaleza, estava conversando no carnaval com essa pessoa. E ele falando para mim que ele não estava fazendo fortalecimento. Eu falei assim, cara, você é forte candidato a se lesionar e não fazer essa maratona. Você não fazer um fortalecimento especializado para a corrida é um erro assim, que é um erro muito comum. Porque todo mundo, é muito gostoso correr.
É muito gostoso você acordar de manhã, ir pro Iguatemi, pro Cambeba, pra beira-mar, ver teu grupo de amigos, fazer aquele pelote e sair para correr. E normalmente o pessoal não gosta do fortalecimento. Só que o fortalecimento é a base para poder aquele outro dia para correr. E outra coisa que eu acho, vamos juntar a terceira, eu acho que é fazer essa parte preventiva, cara. Essa parte preventiva realmente, eh, eu acho que faz toda a diferença, porque uma coisa é fato, a lesão vai te tirar do ciclo, e a lesão vai te custar caro. Caro que eu tô falando é financeiramente também. Então ela vai tirar do ciclo e vai te custar caro. Se você fizer esse trabalho preventivo, tudinho, vai te prevenir essa interrupção e esse investimento que você vai ter da lesão. Tanto, né, a lesão ela tem um prejuízo eh, de treino, né? Como eventualmente pode até inviabilizar uma viagem que já está paga, uma inscrição, né? Tudo programado. Como, logicamente, a parte emocional, né? Total. Todo que você se dedicou, né? Todo aquele tempo, né? Então, se a gente faz um trabalho preventivo, sem dúvida, sempre é a melhor opção. E aqui, né, a gente trabalha muito essa questão preventiva. A gente tem um programa, né, do maratonista, que inclusive você, né, também faz parte, onde a gente acompanha, né, a pessoa e aí a gente consegue mapear, né, as situações antes do incêndio acontecer, a gente já tenta lá fazer aquele trabalho para evitar que a pessoa tenha que parar, né? Acidentes vão acontecer. Tipo, no meu caso, em janeiro do ano passado, foi um acidente. Foi um acidente. Eu caí numa grama e rompi o ligamento do tornozelo. Eu me lembro que isso foi um domingo. Eu peguei, no mesmo domingo, liguei pro Cezinho, o doutor César Cima, e aí ele me receitou, pediu para segunda-feira de manhã eu ir na clínica fazer o exame de imagem e caracterizou a rotura do ligamento, né? É, E aí foi isso aí. Pediram acho que 8 semanas para eu fazer a recuperação, abortando totalmente a maratona, e a gente, em 4 semanas, conseguiu voltar a correr. Mas por quê? Fizemos todo um trabalho ali em cima mesmo. Agora, é doloroso mesmo, mas no meu caso foi um acidente. Agora, quem deixa isso acumulando para poder trabalhar na corretiva, é oneroso. É oneroso no todo, é o que você falou agora, é oneroso no todo. Pode até lhe frustrar de uma viagem toda paga, que você vai acabar abortando a viagem, ou vai para poder só passear, por causa de uma frustração sei lá, de uma medicina corretiva e não preventiva. exato. E a corrida, né, ela não é só o esporte, ela tem a parte social, né? Ela tem o networking. O que é que você pensa sobre isso, assim, qual é a sua visão? Cara, eu acho essa parte da corrida, eu acho que a corrida hoje se tornou um hub de relacionamento. Eu acho que. Vamos lá, vamos falar da gente. Vamos lá, nós dois somos vendedores de serviço. Você é serviço de saúde ou serviço financeiro. Eu acho que primeiro que a gente vende coisas listas e homologadas, saúde e financeiro. A corrida te dá um meio de amizades e relacionamento. Amizade e relacionamento são redundantes, mas ele te dá um meio de relacionamentos comerciais muito grande. Eu falo, tipo, eu já aconteceu comigo de eu precisar de advogado que estava ali correndo com a gente, precisar de um corretor de imóveis que estava ali correndo com a gente, um médico que estava correndo com a gente. Então, ele está tudo dentro daquele meio. É onde eu falo, a corrida é um hub de relacionamentos ali. Quantos clientes hoje eu não tenho e quantas pessoas hoje eu também não sou cliente pelo meio da corrida? Dessa oportunidade que a gente teve junto com a corrida. É muito bacana. Você pega e acaba. Por que isso? Porque a gente vai sintonizando no mesmo perfil de horário de dormir, horário de acordar. Então a gente acaba batendo os mesmos assuntos. Eu acho isso muito bacana da corrida. Eu acho que ela proporciona isso demais. Agora você falar, eu vou pra corrida para poder fazer negócio. Não, você tá perdendo tempo, cara, porque cansa. A bicha é sofrida. Mas eu acho que além de lhe ajudar muito na saúde, ela te proporciona bons relacionamentos. Vou lhe falar do Milton. Eu tenho um TDAH. Então, hoje, com a corrida, eu consigo sanar todo esse meu TDAH, toda essa minha questão de acompanhamento, tudo com a corrida. E eu falo isso para várias pessoas que também têm TDAH para fazerem isso. E o quanto aquilo faz bem para você liberar endorfina, etc. Trabalha, né, a saúde física, saúde Saúde mental, mental. né, o bem-estar, né, a socialização, né, também assim, distancia de vícios, né, porque a pessoa Total. acaba dormindo mais cedo, evita bebida, né, organiza a alimentação. Na verdade, a vida
melhora como um todo, né? Ela muda como um todo, né? Vamos supor, quem está fora vai dizer que você enlouqueceu, você acaba migrando para novas tribos, vamos dizer assim, mas ela muda como um todo. No meu caso, e no seu caso também, que eu acompanho, fez muito bem. E o Senado está trazendo o Cezinha agora pro meio, né? Agora é corredor, já vai se matricular aí nas Ele disse que assessorias. vai fazer 21 quilômetros agora, viu? É Homem é isso uma aí. máquina agora. Vamos para o próximo desafio, né? Vamos. Meu amigo, e se você fosse passar assim uma mensagem, né? Eu queria duas coisas. Primeiro, assim, ao final da sua fala, primeiro você passasse uma mensagem, né, para essa pessoa que está começando aí, né? Se você pudesse, né, dar um fechamento sobre isso, sobre o desafio e a satisfação, né, de concluir uma maratona. Só quem fez aqui que sabe, né, como é realizador e transformador na vida da pessoa que passou por um ciclo de maratona. A impressão que eu tenho, né, da minha vida foi que depois que eu passei por esse ciclo e concluí essa etapa, não tem mais problema que eu acho que não seja possível de se resolver. Você consegue passar por cima. A gente vai resolver, Você vai consegue passar encontrar por uma cima. solução. Então, assim, você passar sua mensagem e indicasse, né, um maratonista que a gente possa convidar para cá para contar muita resenha da Essa corrida. parte 2 aí pode ser que dê ciúmes, viu? Pode ser porque dá muito conflito isso aí. Mas a gente vai sair com um maratonista daqui, viu? O próximo podcast aqui vai ter data agendada, vai ter a pessoa entrevistada, vai ser tudo. Vamos lá, dica que eu dou, principalmente ao pessoal que vai fazer essa maratona de Fortaleza agora em abril. É um prazer fora do normal. Realmente, você passar os 42 quilômetros, seja em 3 horas, 4 horas e 30, sei quanto, é uma reflexão da vida que você faz. Você realmente você sai como um Superman. Você sai, pô, eu consegui. Fazer uma prova aqui em Fortaleza, tô puxando só o gancho da prova de Fortaleza, tá, Abaeté? Fazer uma prova aqui em Fortaleza, você fala, cara, é um desafio, fazer uma prova 28, 30 graus, sei lá, 32 graus, tomara que não bata isso, mas vamos lá, 28, 30 graus é um desafio. A umidade aqui é alta, vai ter que, o teu nutricionista vai ter que acertar essa questão. Mas é um prazer muito grande. É um prazer, quando você passar da linha de chegada, vou falar aqui de Fortaleza, pô, você vê tua família todinha, sei lá, tuas filhas, teus pais, tudinho ali te esperando, é algo que realmente não tem descrição, só passando por isso. Por isso que eu falo, quem vai fazer a primeira maratona aqui em Fortaleza, vocês vão passar por um prazer assim monstruoso, diferente de quem fez a primeira maratona, sei lá, no Rio de Janeiro, em Berlim, etc., que não teve aquele acolhimento da família. Aqui você vai ter o privilégio de estar na linha de chegada, tá lá a tua filha com um cartaz. Papai, você é meu herói. Pô, isso aí não tem preço, cara. Não tem preço. Então, eu acho que isso é uma grande oportunidade para a turma que vai fazer essa maratona de Fortaleza e outras maratonas. Vamos lá, próximo entrevistado, então, próxima sugestão, vou passar o bastão para meu presidente, Edson Farias. Olha Então, aí. seu paciente e o nosso presidente. Pronto, então Edson já está convocado, né, para o próximo TS Cast. Vamos falar muito sobre maratona, sobre a sua experiência, né, boas, sobre as suas lesões também. E aqui a gente quer saber de tudo, todos os detalhes. Então, meu amigo, muito obrigado por Obrigado, ter vindo. professor. O bate-papo aqui, né, fluiu bem bacana, né? Assim, a gente vai espontaneamente aí pensando em vários temas, né, que vão surgindo, porque tem muita coisa, a gente podia passar muito mais tempo aqui falando, né? Com certeza. Tem muita coisa, mas muito obrigado aqui pela presença, viu? Obrigado, professor. Obrigado Tamo junto. pelo acompanhamento todinho que você tem dado pra gente. Eu sou muito grato, cara. Que a gente passou aí, você vem acompanhando e a gente fez todo esse desenho pra gente fazer essa medicina preventiva para a maratona. A gente vem fazendo esse desenho já faz algum tempo e agora tá conseguindo engrenar e dar certo. Tá, Parabéns para tamo- você, parabéns pelo sucesso da clínica, você e o Cezinha. Parabéns mesmo. Muito obrigado e conte com a gente sempre. E até o próximo TS Cast. Com Edson Farias.